a compartilhar a nossa mensagem de hoje. Elder Pires. Ah, uma outra coisa, desculpa, perdão, Elder Pires. Gente, eu gostaria de pedir que vocês desligassem os microfones de vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu não sei se o Elder Pires gostaria de deixar as perguntas só para o final da atividade, ou se a gente pode interagindo à medida que Então, ele. acredito que podemos ir interagindo, sim, não tem Muito problema. bem. Então, gente, vamos levantar a mãozinha e vamos ser objetivos nas perguntas, tá bom? Eldepiros, agora é contigo. Então tá joia, muito obrigado, mano. Bom, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Su, e por todos vocês estarem aqui. Estou abismado aqui com o número de gente participando, né? Acho que tem mais pessoas dessa vez do que a primeira vez que eu tive contato com vocês, e é um prazer. Eu sirvo como 70 diário há 3 anos já. Antes, por ocasião do meu chamado para servir, eu estava servindo como presidente da Missão Brasil-Goiânia. Então, servi por 3 anos lá e antes fui presidente da Estaca São Paulo Sul, a antiga Estaca São Paulo Oeste, para aqueles que são mais antigos aí na igreja, né? Eu falo que eu fui o que afundou a Estaca São Paulo Oeste, porque ela mudou de nome quando era o presidente da Estaca. Então, o pessoal não ficou muito feliz não com o que a gente fez, mas paciência. Eu sou casado, tenho 4 filhos, três filhos casados. O meu quarto filho está fazendo missão em Buenos Aires, o mais novo, na missão Buenos Aires Oeste. E tenho 2 netinhos, uma netinha e um netinho. Sou casado com a Suzana, minha esposa, é psicóloga. Eu tenho uma jornada profissional um pouco fora do normal, vamos assim dizer. Eu estudei química a vida inteira, mas trabalhei em indústria química, mas fiz graduação em ciência da computação. Eu levei a informática para dentro da indústria química e trabalhei por, acho que aproximadamente 33 anos numa grande empresa de uma indústria de tintas. E aí, quando eu estava, acho que no auge do meu momento lá na empresa, eu fui chamado para servir uma missão com a minha esposa, para presidir a missão. Aí pedi demissão da empresa e hoje eu trabalho no ramo de decoração de alto padrão. Então, nada a ver com nada, né? Então, a vida dá assim, dá umas voltas mesmo, não um cavalo de pau, né? Mas, enfim, é bom porque a gente aprende coisas novas também. Bom, é um privilégio estar aqui. Ah, o teu nome é Su o quê? Surema Soares. Surema. Eu estava tentando lembrar o teu nome. Eu sabia que não era Suzana, nem Sueli. Eu falei, é um Su diferente. Aí eu não gravei, vou colocar Meus no pais eram contato. criativos, irmão. É, aí a Surema me mandou a pergunta, né, no WhatsApp sobre o tema que eu ia falar. E eu, sinceramente, assim, o que eu tenho aprendido ao longo eu posso dizer que eu comecei a servir como bispo em 1997. E desde então nunca mais sentei com a minha esposa no banco, a verdade é essa. Então, estou há quase 30 anos sentando lá no púlpito. Em breve, acho que eu vou voltar a sentar no banco com a minha esposa, eu vou curtir a companhia dela, né, de novo, né, na reunião sacramental, né? E eu tenho aprendido ao longo desses anos, né, que as coisas simples fazem diferença. Então, hoje eu quero compartilhar uma mensagem simples, bem objetiva. Estou aqui para responder qualquer pergunta. Mas eu tenho, principalmente nesse chamado agora, como 70 diária, né? Uma das coisas que eu faço bastantes, das designações, é presidir conferência de destaque, né? E eu gosto muito, quando eu vou presidir uma conferência de destaque, de marcar no sábado de manhã, mais ou menos umas 8h30, 9 horas, até meio-dia e meio, mais ou menos, eu faço entrevistas de ministração ou visitas, né? Depende do presidente, né? Mas normalmente a gente faz entrevistas porque consigo abranger mais pessoas, né? Então, eu entrevisto mais ou menos umas 12, 15 pessoas ou famílias, né? E nessas entrevistas, é interessante, eu tenho visto cada vez mais e o Senhor, ele faz a obra dele por meio de coisas pequenas e simples. Os milagres acontecem por meio de coisas pequenas e simples, né? Então, a gente tem que pensar que o evangelho é algo pequeno, minto. Ele é feito de coisas pequenas e simples. É algo grandioso, mas as nossas pequenas ações constantemente, né, diariamente, fazem toda a diferença nesse processo. E aí eu lembrei de primeiro no F8,
que é a visão de lei da árvore da vida, né? Vocês conhecem a história? Acho que todo membro da igreja conhece primeiro Nef 8 de cabo a rabo, né? Porque a gente lê o livro de Mórmon, vai lá primeiro Nef, aquela emoção, toda aquela aventura. Quando chega lá no final do segundo Nef, que entra em Isaías, parece que dá um... Ai, cansei, não estou entendendo, paro, fico um tempo sem ler, depois volto de novo, começa o primeiro Nef, né? Então, eu imagino que eu fiz isso também, né? Todos nós já lemos primeiro Nef milhares de vezes, né? E é bom porque Deus sabia disso. Ele falou: "Não, deixa eu colocar essa visão aqui, essa parábola aqui, porque esses meus filhos têm que entender que o evangelho é algo simples, né?" Então, em primeiro Nef 8, eu vou até compartilhar a tela, acho que, não sei se, acho que talvez seja melhor, para a gente ir seguindo, né, com a escritura, né? Mas em primeiro Nef 8, não vamos ler tudo, eu queria mencionar algumas coisas, tá? A respeito desse capítulo, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de convidar todos vocês ao lerem as Escrituras, todas, né, agora, principalmente a Bíblia também tem esse recurso, é prestar atenção nisso daqui, que é o resumo introdutório do capítulo. Ajuda muito, elucida muito, esclarece muito, torna a leitura bem mais simples, bem mais objetiva. Então, quando você chegar lá nos capítulos de Isaías, por exemplo, aqueles que talvez tenham dificuldade com Isaías, leia a introdução aqui, porque ele já vai dar uma boa visão, um bom norte, sabe? Ajuda a gente a entender um pouco, né, das coisas. Mas Nef conta a história do pai dele, né, que ele teve aquele visão, aquele sonho, né, e ele estava lá sonhando e ele estava num deserto escuro e triste, né? E eu acho interessante que o primeiro princípio que a gente aprende aqui é que depois que ele caminhou muitas horas na escuridão, né? E aí, o que que significa isso, né? Depois de haver caminhado por espaço de muitas horas na escuridão, às vezes na vida nós vamos ter momentos em que nós vamos sentir que estamos na escuridão. Somos nós e só nós e não tem mais ninguém. E isso faz parte da jornada da vida. O que eu quero dizer com faz parte? Nós estamos aqui para aprender. E vão ter momentos na nossa vida, e talvez para alguns esses momentos vão ser mais constantes do que para outros, né? Em que nós vamos nos sentir só, vamos caminhar muitas horas na escuridão. Mas a lei fala que ele começou a orar ao Senhor. E depois que ele orou ao Senhor, aí ele recebe a revelação. Viu um campo largo e espaçoso. Aí começa o processo revelatório na vida dele. Então, esse é o primeiro princípio que a gente aprende nessa escritura, né? Nós vamos ter momentos em que nós vamos estar sozinhos. Isso faz parte da jornada da vida. Isso faz parte do processo de aprendizado. Nós aceitamos isso. A gente sabia disso e tem que passar por isso, entende? Mas se nós orarmos ao Senhor e depois que nós orarmos ao Senhor, pode começar o processo de revelação. O Senhor pode começar a abrir a nossa visão. E aí ele vê uma árvore, né? Cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E a Escritura fala que ele comeu do fruto. Então a gente tem que experimentar, né? E a gente sabe que a árvore, o fruto é o Salvador, são os convênios, né? É Jesus Cristo, né? E ele é o mais doce. Depois que ele provou, ele fala que ele é o mais doce de todos os que ele já havia provado. E enquanto ele comia do fruto, olha que interessante isso, né? Enquanto ele comia do fruto, ele fala que a alma dele se encheu de imensa alegria. Interessante isso, quando nós nos banqueteamos com o Evangelho, quando nós introduzimos Salvador em nós, e aí eu não posso deixar de mencionar e fazer a correlação disso com o sacramento, nós comemos o sacramento, nós partilhamos o sacramento. O que é o sacramento? O sacramento é Jesus, é a expiação, é o corpo dele, é o sangue dele. Então, enquanto ele comia do fruto, e nós podemos ter essa mesma experiência enquanto nós comemos, partilhamos do sacramento, a alma dele se enchia de imensa alegria. E essa alegria era uma alegria real. Não é aquela alegria passageira, aquela alegria de fui para uma festa e nossa, achei bacana, mas acabou, né? Ou assisti um filme, nossa, me diverti demais, mas acabou, né? Não, enchia ele de imensa alegria, era algo que ficava constantemente. Por quê?
fazia isso? Porque ele começou a desejar que a família dele também comesse. Então, um dos frutos do processo de nos convertermos ao Evangelho de Jesus Cristo, um dos frutos, se nós queremos saber se nós estamos realmente nos banqueteando com o Salvador Jesus Cristo, com o seu sacrifício, com a sua expiação, com as suas ordenanças, um desejo natural que brota em nós é compartilhar primeiro com aqueles que estão perto de nós, com a nossa família e depois com as outras pessoas. Porque a gente sabe que aquilo enche a nossa alma de imensa alegria. Então, que bacana, que bonito isso, né? Todo domingo nós podemos ir para a capela e podemos comer desse fruto, que é o Salvador Jesus Cristo. Partilhar de sua expiação. Beber. O pão o pão e a água são símbolos, né? Não é o ato de comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de água, mas é o simbolismo de introduzir o sacrifício de Cristo dentro de nós, dentro da nossa vida. E ele olha em redor. Então, veja, a preocupação com o nosso próximo é algo natural nesse processo. À medida que a gente participa das ordenanças, em especial o sacramento, à medida que a gente renova os convênios, que a gente sente essa alegria verdadeira, falar que gostoso, né? A minha vida está um perrengue. Sobra boleto, falta salário, né? Tô mais doente do que são, né? Do que saudável. Tem uma fila de gente que quer me prejudicar, né? Mas uma vez por semana eu me desconecto disso, vou para o lugar onde sou eu e o meu Salvador e a gente sente aquele benefício, né, de poder comer do fruto. É claro que para partilhar do sacramento a gente tem que estar aguardando os mandamentos e poder fazer isso. Por isso que nós temos que resolver todos os problemas da nossa vida para a gente poder comer desse fruto, entendeu? Por quê? Porque o deserto vai continuar sendo escuro, triste, muitas vezes nós vamos estar sozinhos, né? Mas não precisamos estar sozinhos quando temos o Salvador conosco, né? Ele olha ao redor, né? E vê as pessoas. E aí a escritura, vou correr aqui, mas no versículo 15 fala que ele acena, ele vê, né, a esposa, os filhos, e ele acena para eles. E também diz em alta voz, né? Esse processo de acenar, nós podemos dizer nos dias de hoje que seria o exemplo que nós damos. Como é que nós estamos sendo como discípulos de Jesus Cristo? Nós estamos acenando para as pessoas? O nosso exemplo, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta na mídia social, ou seja, as coisas que nós compartilhamos, são bons acenos? A gente está chamando as pessoas para partilhar do fruto, para partilhar do Salvador Jesus Cristo, para vir para o caminho do convênio? Ou o nosso aceno é muitas vezes para afastar elas, ou para apontar um outro caminho, que muitas vezes não é o Salvador? Então, acenar nesse processo é nós darmos o exemplo, né? Convidarmos as pessoas. E o convite melhor é: faça o que eu faço, né? Não faço o que eu digo, né? Apenas o que eu digo, né? Mas também ele diz em alta voz, ou seja, ele também prega, né? Então, muitas vezes a gente tem que compartilhar o evangelho pelo exemplo, mas também temos que falar, aproveitar as oportunidades, e falar em alta voz, né? Como ele falou, né? Bom, a gente conhece a história, né? Sam, Nefe e Saria foram lá e comeram do fruto, mas Lamuel e Lemuel não quiseram e não foram mais vistos, né? Vamos assim dizer, né? E ele vê a barra de ferro, ele vê uma barra de ferro que se estendia, né, pela barranca do rio, ou seja, o rio a gente sabe que o rio é o inimigo, os pecados, as coisas ruins, né, deste mundo, mas havia uma barra de ferro para proteger essas pessoas para que elas não caíssem no rio, para chegar até a árvore, até o Salvador Jesus Cristo, né? E aí outro princípio que eu acho interessante nesse capítulo é que ele vê um caminho estreito, e apertado, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde ele estava, né? Acho bem interessante isso, irmãos, porque você já deve ter ouvido aquela expressão que o caminho é reto e estreito, né? As escrituras falam isso, né? Um caminho reto e estreito que conduz à vida eterna. Mas no jargão popular a gente ouve às vezes algumas expressões, uma delas, por exemplo, é: Deus escreve certo por linhas tortas, né? E eu não concordo com essa expressão, não. Deus escreve certo por linhas retas e apertadas. Não tem linha torta, não tem.
Os fins justificam os meios, não tem nada disso, não. O caminho dele é reto, é estreito, é apertadinho, mas ele coloca uma barra de ferro para ajudar. E aí ele vê quatro grupos de pessoas. O primeiro grupo e todos eles de inumeráveis multidões, muita gente. Mas o primeiro grupo era, essas pessoas se empurravam para alcançar o caminho que conduzia à árvore. Então, estava lá o caminho reto e estreito, tinha a barra lá do lado, e essas pessoas se empurrando. Só que elas não pegavam na barra de ferro. Elas entravam no caminho. O que é a barra de ferro? A gente sabe, né? Depois Neff, ele vai, quando ele interpreta o sonho do pai, o Espírito fala para ele que a barra de ferros é a palavra de Deus, são as Escrituras. O primeiro grupo entrou no caminho do convênio, mas não se apegou às Escrituras. O que acontece? Levanta uma neve de escuridão, que são as tentações, que são as provações, que são as distrações, qualquer coisa. Qualquer coisa para nos distrair e nos afastar. E eles se perdem. Então, eles nem chegam na árvore. Nem têm uma experiência com o Salvador. Esse é o primeiro grupo. Aí ele vê um segundo grupo. Outros que avançam com esforço. Chegar e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. Eu penso em segurar assim, né? Pegar, né? Eles pegaram a barra de ferro. E aí foram se empurrando. Eu gosto dessa expressão empurrar. Eu fico curioso, porque toda vez que eu leio, eu fico pensando o que significa esse empurraram-se, né? E esse empurrar-se, eu penso, talvez, faz parte, né? A gente tem que se ajudar, na é verdade? Ora, vai que eu vou, né? Vamos junto. Eu te ajudo, você me ajuda e tal. Ótimo. E eles se empurram mesmo, né? Vamos junto, né? A gente se reúne, a gente tem que ter um relacionamento. A gente não precisa ficar sozinho nesse processo, né? Vamos nos empurrando lá, através da neve de escuridão, porque a névoa vem, né? As, as provações vão vir, as tentações vão vir. Faz parte desse processo. Faz parte ser tentado e faz parte ser provado. As duas coisas fazem parte. A maneira como nós reagimos a essas duas coisas é que vai determinar para onde nós vamos. Todos nós somos tentados. Nós podemos ceder à tentação ou não. Todos nós somos provados. Nós podemos também desistir mediante as provações ou não. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. É justamente de passarmos por isso. Agora, o que é interessante é que não é, não é na primeira tentação, na primeira provação, que o jogo está definido, né? Bom, olha, você dançou, você errou, agora você está fora do jogo, não vai mais voltar na presença de Deus. Não, nós temos o dom do arrependimento, nós podemos voltar para o caminho, podemos voltar para o começo do caminho, pegar na barra de ferro de novo e continuar. Isso está para todos nós, né? Mas essas pessoas, esse segundo grupo, eles se apegaram à barra de ferro. O que acontece? Eles chegam, e eles chegaram, eles comeram do fruto da árvore. O comer do fruto da árvore nós podemos interpretar como um monte de coisa, tá? Vamos pensar então como o templo. Chegaram até o templo, provaram, né? Fizeram os convênios com o Senhor. Só que olharam ao redor como se estivessem envergonhados. Por quê? Porque tinha aquele espaçoso edifício. Tava lá. Vocês conhecem a história, né? Acho que todos vocês conhecem. Se não conhece, leia primeiro o F8, tá bom? Mas estava lá o espaçoso edifício que representa o mundo, representa a iniquidade, representa a Babilônia, enfim, tudo que tem de ruim, né? Tanto que a escritura fala que ele era grande, espaçoso, né? Sempre cabe gente. É fácil, fácil entrar. Não precisa, só venha. Temos capacidade infinita para receber infinitas pessoas. Babilônia é assim, ela está pronta para receber todo mundo. Mas ele parecia estar no ar, bem acima da terra. Por quê? Porque não tem fundamento. Não tinha, como é que fala? Fundação, né? Então ficava lá flutuando, né? Acima do ar. Né? E estava cheio de gente. E eles ficavam zombando, e essas pessoas que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados. E eu gosto quando a Escritura usa essa palavra aqui, quando usa essa palavra aqui, experimentado. Um pouco diferente de você se banquetear, né? Comer de verdade, né? Provaram lá, né? Deram uma mordidinha, experimentaram do fruto. Não, isso não é para mim. Por que que eles ficaram envergonhados? Né? Vamos ver o próximo grupo, então, que é o terceiro grupo, que ele viu outras multidões que também avançavam com esforço e chegavam e
agarravam-se à extremidade da barra de ferro. Um pouco diferente de você se apegar. Se apegar, você pode usar a mão. Se agarrar, você tem que pendurar, né? Eles estavam agarrados. E a Escritura fala, e avançavam, continuamente agarrados à barra de ferro. Eles não largavam as Escrituras de jeito nenhum. A barra de ferro não é a palavra de Deus? A palavra de Deus não são as Escrituras e as palavras dos profetas? Eles continuamente agarrados, não tinham o que soltavam. O que soltasse eles. Opa, tem uma pergunta aqui. Deixa eu só terminar essa partezinha e você já faz, irmão Marcos. Então, não tinha o que soltasse eles. Olha que interessante, quando eles chegaram lá, eles prostraram-se. E eles não experimentaram do fruto, eles comeram do fruto. Fala, irmão Marcos. Uma coisa interessante, né, que você falou sobre que os que provaram do fruto é como se eles tivessem ido para o templo, né? E aí eles olharam para o grande e espaçoso edifício e alguns se perderam porque estavam envergonhados por causa do que o pessoal do espaçoso edifício, né, tava fazendo, estava caçoando deles, tal, não sei o quê. E algumas vezes eu imagino, né, que essa essa vergonha, né, que eles sentiram tem muito a ver com os convênios que nós fazemos, né? Então, quem vai para o templo, a gente sabe que tem que começar a usar os garments, quem faz as investiduras, né? E os garments, vamos colocar assim, eles limitam o tipo de roupa, entre aspas, que nós usamos, né? Eles determinam o tipo de roupa que a gente usa. E muitas vezes eu já vi pessoas falando que tem vergonha de usar as roupas que cobrem os garments, justamente porque as pessoas ficam caçoando deles, né? E quando você falou sobre os convênios do templo, né? Eu me lembrei desse ponto, né? Que Interessante. realmente algumas pessoas que começam a usar o garment, né? Elas têm vergonha no Uhum. começo. Interessante. Interessante que essas coisas, às vezes, elas são muito mais sintomas por trás de alguma coisa que talvez não está sendo bem cuidada, né? É interessante, gostei da tua observação também, mas a vergonha de talvez é não ter o entendimento do que é, né? E o entendimento vem de nós conhecermos a palavra de Deus, né? Estudarmos e permitirmos que ela entre na nossa vida, né? Mas obrigado pelo teu comentário, muito bom, interessante. É, Elda Pires, Por rapidinho, favor. tinha alguém com a mão erguida antes, o nome dele é Marcos Palmeira. Ou Marcos Palmeira. Raimundo Palmeiras, não sei por que veio o ator. Não sei se o Raimundo ainda gostaria de fazer uma pergunta. Eu não consigo ver todo mundo que levanta a mão quando está com a tela Eu só não compartilhada, quis, então, eu só não quis se interromper você... na hora para não Não, cortar mas quando aqui. for assim, você pode falar assim, Alder Pires, aí eu paro, tá bom? Muito bem. Raimundo, você ainda gostaria de fazer pergunta? A pergunta ele respondeu aí na explicação que ele estava dando antes, mas eu posso perguntar novamente, eu posso perguntar, não, pode ser. Uma pessoa que está em pecado não pode tomar o sacramento, né? Uhum. Pode explicar um pouco sobre por que ela não pode tomar, porque você falou sobre a expiação, né? Que é para que a pessoa possa se limpar dos pecados. Ela não pode tomar sacramento em pecado, né? Aham. Isso, existem pecados que são cometidos, pecados mais graves, né? Em que um bispo, ele vai numa para ajudar o membro a se arrepender dos pecados, muitas vezes ele precisa ficar sem experimentar o sacramento por um período de tempo, entende? Que é para que ele possa sentir realmente o efeito, né, do processo de arrependimento. Então, você só pode deixar de tomar o sacramento após falar com o bispo. Então, se eu estou cometendo algum pecado e eu tenho dúvidas se eu devo ou não tomar o sacramento, procura o bispo. E tem que ser o bispo, tá? É o único que tem chaves
para isso. O bispo, presidente da estaca, mas a gente tem um bispo, né, que é mais perto, né? Procura o bispo, conversa com ele, explica a situação e pergunta: posso continuar tomando o sacramento ou não devo tomar o sacramento? E aí ele vai ajudar nesse processo. Por que isso? Porque se nós tomamos o sacramento em pecado, aquilo não renova os nossos convênios. Muito pelo contrário, né? Se a gente faz isso conscientemente, quer dizer, eu estou tomando sacramento, estou em pecado, e eu sei que eu estou fazendo coisa errada, aquilo traz uma condenação para nós, né? Concorda? Eu fiz um convênio com Deus. Eu prometi que eu ia cumprir esse convênio. Eu sei que não estou cumprindo esse convênio. Ah, não estou nem aí. E não vou cumprir mesmo e vou continuar simbolicamente lá na frente dos outros renovando esse convênio. Aí eu começo a entrar num processo de condenação para mim, entende? Claro, tudo isso de acordo com a maturidade, com o entendimento da pessoa. Por isso que o bispo é uma pessoa fundamental. Procura o bispo, conversa com ele. Se ele falar, olha, você tem que ficar um tempo sem tomar o sacramento, fique o tempo que precisar. Porque quando voltar a tomar o sacramento, vai ter o efeito que se espera, que é de limpar todos os pecados. O sacramento não é o meu tema aqui hoje, até pensei em falar sobre sacramento com vocês. Eu não lembro se eu tinha falado a última vez sobre sacramentos, Lema, mas talvez numa próxima aí eu falo sobre sacramento. Mas o sacramento, se todo mundo soubesse o que é o sacramento de verdade, a gente ia ter fila na igreja para fazer reunião sacramental. Igual o templo, sabe que tem sessões, né? A gente ia ter sessão dominical para o sacramento. Porque o sacramento, o que ele é? Ele é uma ordenança que ele limpa todos os nossos pecados naquela semana. Todos. O sacramento ele tem o poder de nos limpar, de nos purificar. Então, pensa só, uma pessoa que toma o sacramento dignamente todas as semanas, ela está todas as semanas pronta para viver no reino celestial. Esse é o efeito real do sacramento. A gente precisa fazer do jeito certo. Então, a gente precisa realmente exercer fé no Salvador Jesus Cristo, precisa se arrepender como Deus quer que a gente se arrependa, e aí a gente precisa tomar o sacramento, e ao tomar o sacramento nós renovamos a promessa de fazer tudo isso, temos a companhia do Espírito Santo conosco, é imediato. Ou seja, uma pessoa que toma o sacramento dignamente todas as semanas, ela não tem que se preocupar quando é que o Salvador vai voltar e quando é que ela vai morrer. Não importa. O importante é o seguinte: o que vier primeiro eu estou pronto. Eu vou encontrar com Deus. Pensa, se todo mundo soubesse que existe. Eu sei que todo mundo sabe, mas às vezes a gente se comporta como se não soubesse, né? Porque, veja só, você tem acesso a algo que, se amanhã acontecer alguma coisa comigo ou contigo, e que a gente morre, é o sacramento que vai nos garantir entrar na presença de Deus. Se eu sei disso, eu nunca mais faltaria na igreja no domingo. Ah, mas eu fui passar férias lá na praia. Eu vou na capela na praia, não quero nem saber. Estou de férias, não quero nem saber. Uma vez eu conheci uma moça que ela viajava 4 horas todos os domingos para poder tomar o sacramento. Ela morava numa cidade que não tinha igreja, no interior do Ceará. Viajava lá para Itapipoca, 6 horas, é verdade. Minha esposa está corrigindo, minha esposa está aqui do lado, está me corrigindo. Ela viajava 6 horas. 6 horas para tomar o sacramento. Então, se todo mundo soubesse o efeito do sacramento, irmão, a gente teria fila, sabe? Sessão das 9, das 10, das 11, do meio-dia, da 1, das 2. Claro, eu vou correr o risco de não ter o meu passaporte do reino celestial garantido? Claro que não. Eu vou tomar o sacramento. Sem dúvida alguma. Mas não sei se ajudou, irmão. Ajudou na pergunta? Sim, com certeza, irmão. Com Então, tá bom. certeza. Não só para mim, para muitas pessoas. Esse tema é muito bom. Muito bom. Mas olha que interessante. Essas pessoas aqui da escritura falam que eles estavam continuamente agarrados. E é isso que eu queria falar hoje para vocês, irmãos e irmãs. Precisamos viver continuamente agarrados à barra de ferro. Viver continuamente agarrados à barra de ferro significa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias são os 365 dias do ano. Nós temos que ler as escrituras ou as palavras dos profetas modernos. A quantidade de tempo, o como você vai fazer, fica a seu cargo. Mas nós não podemos ficar um dia dessa vida sem ter contato com as escrituras. Alguns é estudar 1 hora, faça o seu plano. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos ter essa cultura de que, se eu preciso de água todos os dias para viver,
A gente consegue ficar sem água um dia, né? Mas é um pouco difícil a gente ficar sem comer todos os dias, sem, né? A gente precisa de alimento. O nosso espírito precisa das palavras de Deus todos os dias. E é esse grupo que ficou continuamente agarrado à barra de ferro, eles prostram-se e comem do fruto da árvore. A atitude deles perante o Salvador já é diferente. Eles não vão experimentar. Eles prostraram-se. Prostrar significa você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Se abaixar mesmo, se ajoelhar, prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E aí, depois ele viu outras multidões que nem pegaram barra de ferro, né? Já iam direto para o edifício. Esse é o quarto grupo, que não queria nem saber de evangelho. Tem todos os grupos nesse mundo, mas nós temos que ser aqueles que continuamente nos agarramos à barra de ferro. Essas pessoas que entraram no edifício, eles zombavam das pessoas, e eles continuaram zombando. Lei estava lá na árvore, né, comendo do fruto. Chegou Sam, Nef, Sariá, enfim, chegaram outras pessoas também que prostraram-se e comeram do fruto. E olha que interessante que ele fala, e grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. Olha que interessante, o ato de lermos as Escrituras, de nos alimentarmos com as palavras de Deus, o edifício, o mundo fica estranho. Não faz mais nexo, não faz sentido. Mas aquela festa, aquele ambiente, talvez aquelas pessoas até, não combinam mais. É estranho para mim. E o mundo vai apontar o dedo, vai continuar zombando. Nós, porém, não lhes demos atenção. Então, nós vamos enfrentar desafios nessa vida, nós vamos ter oposição, as pessoas vão rir, vão ridicularizar, vão, enfim, fazer o que for. Mas, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, quanto mais nós nos banquetearmos com as palavras de Cristo, mais estranho vai ser para nós e nós não vamos dar atenção e vamos seguir em frente. Eu sei que nesse mundo a gente tem que estar informado, né? Eu sou bem falho nisso, né? Hoje eu estava na mesa aqui com uns amigos também, falando assim: você viu lá não sei o que de Hong Kong? Eu nem sei o que aconteceu em Hong Kong. Não, porque deu no jornal. Olha, eu não assisto o jornal, acho que sei lá. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu assisti jornal, sinceramente. Então, a gente não deve viver alienado ao mundo. Mas a nossa fonte de informação primária tem que ser as escrituras e as palavras dos profetas primeiro. Depois a gente vai para aquele canal de televisão que circula notícia sempre, a busca no Google. Entende? Porque a gente doutrina a nossa mente com a palavra de Deus, e à medida que a gente vai introduzindo cada vez mais a palavra de Deus em nós, fica muito mais fácil você assistir alguma coisa e falar assim: isso aqui não é para mim, isso aqui eu não quero mais. Tá estranho esse negócio, entende? Então, o meu convite hoje, na mensagem que eu deixo eu me incluo nela também para todos nós, né? É que nós nos banqueteemos com a palavra de Cristo todos os dias. Se você tem tempo para se banquetear 15 minutos, faça desses 15 minutos um banquete na sua vida. Para mim, banquetear com as palavras de Cristo, o que significa? Significa que quando eu leio, eu não dou atenção para o celular nem para as mensagens que chegam. Eu vou fazer num local em que eu estou normalmente só, sem distração, e eu leio com a seguinte pergunta: o que isso se aplica para mim? Eu já li as escrituras pensando aquela história, né? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tem algumas pessoas que ficam ainda buscando nessas perguntas assim, né? Para os mistérios e tal. O maior mistério que tem para mim hoje é o que eu tenho que fazer para me tornar uma criancinha e voltar à presença de Deus. Isso é um mistério, porque olha, eu já estou para mais de 50 anos e é difícil me lembrar como é que era ser uma criancinha, sabe? Principalmente quando o Salvador fala, né? Submisso, manso, humilde, paciente, disposto a se submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai, como está lá em Moisés 3,19. Né? O homem natural é inimigo de Deus. Esse é um grande mistério da vida. O que nós temos que fazer para, diante de Deus, nós nos comportarmos realmente como crianças e não como adultos arrogantes diante de Deus? Né? Chegar para ele e falar assim: Senhor, é isso que eu quero. Né? É desse jeito que eu quero. Eu não quero mais isso. Né? Nós temos que nos comportar como criança. Esse é o verdadeiro mistério. Então, meu convite hoje é que nos agarremos, nos banqueteemos com as palavras de Cristo, através das escrituras dos profetas. Ao fazermos isso, nós vamos entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos entender que ele é simples. Ele é muito simples. Para encerrar,
Eu quero compartilhar uma escritura com vocês. Não vai estar na tela, eu vou até descompartilhar aqui, senão fica chato com essa tela aí na frente o tempo todo. Está lá em Alma, é uma escritura que eu gosto muito, eu uso bastante nas conferências de estaca em que eu vou, que está lá em Alma, capítulo 37. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. Alma 37, 7. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. No versículo anterior fala, é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Os sábios do mundo são isso, eles não entendem como é que coisas pequenas e simples podem ter um efeito tão grande na nossa vida. Se nós estudarmos as Escrituras todos os dias e aplicarmos ela para a nossa vida, nós vamos entender como Deus ele trabalha. Ele trabalha por coisas pequenas e simples. A vida simplifica, a vida torna-se mais objetiva. Eu acho que é isso uma das coisas que o presidente Nelson sempre quis ensinar para nós, né? Pense celestial, pense de uma maneira simples e preste atenção nos meios, e que possamos ser meios também, né, para ele usar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós nessa noite com vocês. Eu quero testificar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quanto mais nós lemos as Escrituras e colocarmos o que nós lemos em prática na nossa vida, mais simples ela se torna, mais força a gente recebe para enfrentar as provações da vida. E nesse chamado eu tenho tido contato com muitas pessoas que como é que eu posso dizer? Tem momentos em que eu estou em solo sagrado, sabe? E o solo sagrado é porque pessoas sagradas entram naquele ambiente. E tem muitas pessoas que tornam o meu solo sagrado. Pessoas pequenas, pessoas simples, pessoas que não estão nos holofotes, pessoas que não estão fazendo, mas que estão pavimentando o caminho para voltar à presença de Deus. Sistematicamente, elas estão colocando o piso, uma pecinha por vez, e estão voltando, literalmente, à presença de Deus. E são coisas pequenas e simples. Eu sei que o Salvador vive, que essa é a sua igreja. Eu sei que o presidente ou quiser ser o profeta evidente revelador. Eu sei que temos 15 profetas evidentes reveladores. A igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é o reino de Deus estabelecido aqui na terra. O Senhor está voltando. Ele vai voltar em breve. Que possamos nos preparar para isso. O meu conselho para nos prepararmos é: nos agarremos às Escrituras. Como pode um homem conhecer o mestre a quem não serviu, não é verdade? A gente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer o Salvador, aprender como é que ele trabalha. Em Jacó 5 fala que o Salvador, que o Senhor da vinha trabalhou junto com os servos. Ele trabalha junto conosco, pode trabalhar com cada um de nós. E aqui eu não estou falando de chamado, eu estou falando de ser filho de Deus. Filho de Deus que fez convênio com ele, já tem um chamado. É chamar outros, como o Lei fez lá. É dar um bom exemplo acenando e é muitas vezes gritando em alta voz. E a mídia social hoje é um belo instrumento para a gente gritar em alta voz, né? Para defender a verdade. Então são duas coisas que nós precisamos fazer. Eu compartilho isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora estou aberto para pergunta, se tiver. Amém. Gente, vamos lá. Primeiro, Eu tenho um conselho para dar também. Casem logo antes que Jesus Cristo volte, galera dos grupos. Irmã, deixa eu falar um negócio sobre isso para vocês, tá bom? Deixa eu falar um negócio sobre isso para vocês. Ninguém que cumprir os convênios que fez com Deus vai ser privado de ter um casamento eterno. Ninguém. Tudo bem? Claro, a gente tem que procurar o companheiro, sem dúvida alguma, ou a companheira, certo? Tem que procurar, tá? Se você falar assim, não é para mim, se arrependa, porque é para você sim.
Quando vai acontecer, você não sabe, mas tira essa ideia de que não é para mim, ok? Essa ideia Eu não é para procuro, já mim. morreu dois. Como é que é? Eu já procurei, morreu dois. Morreu doido. Continua, irmã, tá? Infartado. Que bom, tá no caminho. É Um isso aí. era amigo do presidente Zago, que está em Ubatuba. Então, vamos aguardar. Irmã, Mas, você não é a mas única. Tem uma irmã que perdeu dois maridos também. Não, obrigada, mas eu não gente. casei, menina. Era só Então, paquera. Então, gente, Mas vamos voltar aqui para a gente não perder o foco. Obrigada, Marcinha, Júlia. A gente tem o Claudemir, né, que vai fazer alguma pergunta. Eu gostaria, gente, de pedir caridosamente, assim, encarecidamente, se a gente tem pergunta, né, para a gente ir direto ao ponto, assim, a gente dá mais tempo. oportunidade para muitas outras pessoas fazerem perguntas. Presidente, Helder, pode ser sobre qualquer tema dentro do Evangelho? Pode ser sobre qualquer tema. Deixa eu concluir só que eu estava falando sobre outro caso lá. Guardem os mandamentos, tá bom? Quem guardar os convênios que fez e os mandamentos não será privado de um casamento eterno. E se vocês querem ter a veracidade disso, leia o discurso Os Reinos de Glória do presidente Oaks, 2022, tá bom? Ele fala lá em letras garrafais, assim, tá bom? Então, sigam em frente. Primeiro, guarde os mandamentos. Vamos lá, é Claudemir, né? Primeiro, depois Luciene. Isso, Claudemir. O presidente, o senhor fez uma explicação sobre 70 autoridades diárias e 70. Eu estava entrando na reunião, eu o senhor pode definir novamente? Claro, claro. O- Existem, todos são 70, né? Nós temos 12 quóruns dos 70 hoje. Os dois primeiros quóruns, ele é composto por autoridades gerais. Uma autoridade geral é um membro da igreja que é chamado para encerrar tudo que tem de profissional da sua vida e ficar exclusivamente a serviço da igreja até os 70 anos de idade. Então, ele é um 70, mas ele serve como autoridade geral. Então, ele fica à disposição da igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, até os 70 anos de idade. Não tem mais negócios, não tem mais carreira, não tem. Ah, eu tenho uma empresa. Boa sorte. Alguém toca para alguém da família, não se mete com mais nada nesse mundo. Ele vive exclusivamente para serviço da igreja, tá? Até os 70 anos de idade. Um 70 diária, não. 70 diária, ele é chamado também para servir como 70, mas ele serve por 5 anos e ele tem que se importar com as coisas do mundo, sim, porque de segunda a sexta é trabalho para pagar os boletos e sábado e domingo vai servir na igreja, entendeu? Às vezes é um pouco mais do que sábado e domingo, às vezes tem uma quinta-feira, uma sexta, uma segunda e tal. Aí a gente tem uma certa flexibilidade, né? Os 70 diárias normalmente têm uma certa flexibilidade nas suas vidas profissionais para poder servir, né? Mas a gente não é exclusivo para a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente tem que trabalhar, né? Tem que cuidar da família e tudo mais, né? Não se ajudou, Muito irmão? obrigado. Tranquilo, obrigado. Era só para recordar mesmo, porque de vez em quando a mente da gente dá um branco, o HD já está É. ficando cheio. Ah, faz parte. Tá bom, obrigado. Imagina. Vamos lá, Luciene. Isso. Boa noite, irmão. Você estava falando, né, de você pegar muitas Fala um escrituras. pouquinho mais alto só, por favor, ou perto do microfone. Você estava falando de se apegar às escrituras, né? Normalmente, eu tenho muito ouvido. Também é válido? Claro, irmã. Claro, claro. Faça do jeito que você achar que melhor se adequa à tua necessidade. Eu tenho, olha, eu já ouvi, eu já li nesses negócios aqui, né, no celular, né, mas eu confesso que agora eu voltei para isso aqui, entendeu? Então eu tô abrindo, tô pegando a canetinha e grifando, ah, enfim, cada um tem o seu jeito. O importante é que entre, entendeu? O importante é que você retenha, tá bom? Que você retenha alguma coisa todos os dias. Mas é válido sim. Obrigada, Lu. Júlia? Boa noite, Ada Pires. Pires, você falou sobre o guardar os mandamentos pode me falar um pouco mais, porque para mim convênio e mandamentos é tudo a mesma coisa. Eu Uhum. só gostaria de saber como que é.
quais as diferenças ou como que eu faço para entender como é guardar os mandamentos, como é. Entende? Eu tô confusa sobre isso ainda. Entendi. Desculpe, mas é a pergunta. Não, não, pergunta boa. Tua pergunta é excelente. Veja, mandamentos são leis que nós obedecemos. Deus, ele estipula leis e a gente obedece. Quando nós obedecemos essas leis, nós podemos fazer convênios. O que é um convênio? São promessas. Promessas que nós fazemos para Deus. Por exemplo, quando você foi batizada, você prometeu para o Salvador Jesus Cristo, para o Pai Celestial, que iria guardar todos os mandamentos, que são as suas leis. Que leis são essas, né? Lei da castidade, palavra de sabedoria, dízimo, santificar o dia do Senhor, não roubar, não matar, não furtar, não mentir, entende? São várias leis. Essas leis, esse conjunto de leis, quando nós obedecemos, nós podemos então fazer convênios. O batismo é o primeiro convênio. Depois a gente tem o sacramento, que é a renovação desse convênio. Aí vamos para o templo. A irmã já foi para o templo? Já fez as suas ordenanças no templo? Lá você prometeu também, você fez convênios. Você prometeu que vai viver a lei do evangelho, a lei de sacrifício, lembra? A lei da castidade, a lei da consagração, entende? Então, os convênios que nós fazemos são promessas que nós fazemos para Deus, e se nós cumprirmos isso, nós recebemos as bênçãos daquela promessa. É como um contrato, né? Se eu for comprar a sua casa, eu tenho que te pagar o dinheiro e você tem que me dar a casa, certo? É um acordo. Você só vai me dar a casa se eu te pagar o dinheiro. Então, eu não fico com casa se eu não entregar dinheiro. Você não recebe dinheiro se não me der a casa, entende? É a mesma coisa. Deus promete bênçãos para nós, se a gente guardar os mandamentos, se a gente cumprir aqueles mandamentos que são inerentes àquele convênio. Você entendeu? Então, as leis que a gente cumpre para poder fazer cumprir aquele convênio. Na casa, quando você vai comprar uma casa, você assina a escritura, né, o documento lá. Quando você assina o documento, você está dizendo o seguinte: olha, eu paguei, está aqui o meu nome, eu vou pagar o imposto dessa casa, o IPTU, certo? Você está prometendo um monte de coisa lá. São as leis. Eu vou cumprir a lei. Olha, primeiro que eu paguei o vendedor, eu vou pagar esse imposto aqui, eu vou. Então você cumpre tudo aquilo lá que te dá direito de ter a casa. Enquanto você cumprir aquelas leis, que são os mandamentos, você tem a casa. Enquanto nós cumprimos as leis de Deus, os mandamentos, nós temos as bênçãos do convênio. Entende? No Sim, templo, a gente, eu. no templo, a gente recebe a bênção de ter a salvação no reino celestial, né? No mais alto grau, porque, né, fizemos o convênio do casamento eterno, vai para o mais alto grau. Se você cumprir aqueles termos lá, você vai para o mais alto grau. Essa é uma coisa importante também, né? A gente tem que cumprir. Aquilo lá, o que nós recebemos no templo não é a garantia, é a promessa. Se você cumprir, você vai receber. Se você não cumprir, mas eu fui selado no templo. Eu fiz a minha investidura. Você não cumpriu, não guardou os mandamentos. Então, não vale nada. Ficou Uhum. claro? Ajudou? Sim, ficou. Porque até quando eu estou no templo, eu às vezes não consigo entender tudo, né? E realmente a gente sabe que é assim mesmo, né? Mas quando estou aqui fora, as coisas vão se abrindo, a minha mente vai abrindo, sabe? Uhum. O Senhor tem me abençoado com isso, sabe? Para eu poder. Não que eu estou dizendo que eu não vou no templo, né? Eu estou fazendo um esforço de entendimento, né? De saber como continuar trilhando esse caminho de Ótimo. continuar indo ao templo. Mas é muito, assim, para mim chega até a ser demais, às vezes, as revelações que vêm, as coisas que acontecem, tudo, né? De coisas, então, mas, com certeza, agora ficou mais claro, assim, que o Senhor dá as leis e eu preciso fazer a promessa, então, o convênio é a promessa, Isso. tá? Eu A entendi. promessa você faz quando você participa do convênio lá. Quando você vai lá para o templo, você já fez, né? Você tem agora que guardar os Uhum, mandamentos para aquilo ser válido, entende? Continue guardando os mandamentos. E não se preocupa que eu vou para o templo e eu não entendo um monte de coisa. Irmã, isso acontece com todo mundo, tá bom? Eu vou para o templo, toda vez que eu vou para o templo, eu aprendo alguma coisa diferente, porque eu não sei tudo que tem lá dentro. Fala assim, você sabe? Não sei. Tem um monte de coisa que eu não sei.
Então, estamos no mesmo caminho. Essa é a visão da barra de ferro é bacana nisso, né? Porque as pessoas ficam agarradas, né, na barra de ferro, né? E elas comem do fruto, né? E elas sentem aquela imensa alegria, mas elas têm que ficar perto do fruto, entendeu? Então, o templo é isso, né? Fica perto do templo, né? Não se desconecta do templo, para ficar perto do Senhor lá. E vai, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo cada vez mais. Irmãs, tem a vida inteira para aprender, não se preocupe, tá bom? Tá no caminho. Gratidão, Dafiris. Elder Pires, Oi, por favor. eu tenho duas perguntas. Uma pergunta e um comentário. É em cima do que o senhor acabou de falar. Outro dia a gente estava falando aqui sobre bênção patriarcal e tudo mais, e eu estava lendo em algum lugar dizendo que a nossa bênção patriarcal muda à medida que a gente muda, né? As coisas que tem lá, ou pelo menos a minha visão muda, aí você estava falando agora com a Júlia, me lembrei a mesma coisa, deve se aplicar ao templo, né? O Claro, meu entendimento das coisas do templo, ela vai mudar à medida que eu mudo. com certeza, Ela vai crescer à medida que eu cresço, né? com É, é, certeza. e aí foi só em cima, mas depois eu gostaria que o senhor expandisse um pouquinho mais sobre isso, né? Minha bênção patriarcal, promessas da minha bênção patriarcal, ela vai mudar à medida que eu mudo também, coisas que Uhum, estão lá e que eu nunca percebi. Então, essa é a primeira coisa. A uhum, segunda coisa, eu acompanho muitos canais americanos que falam da segunda vinda, e tem um que é chamado Zion, Rise Zion. E uhum, todo sábado essa pessoa recebe uma carta de alguém, ele pede, né? Vocês que estão tendo conferências de estaca, né, e que os 70 estão participando das conferências, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo coisas que falam da segunda vinda, né? Que foi falado pelos 70. E toda semana, ele lê todo sábado, né? Ele lê uma coisa sobre isso. É uma coisa que a gente vê em muitos canais, pessoas falando sobre a segunda vinda. E uma coisa que tem sido inerente todo sábado. Ele fala sobre isso, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Que a primeira presidência, né? Isso é só o que um canal do YouTube falou, gente, não é só, é só para deixar claro, né? E aí ele falou que a primeira presidência está, digamos assim, pedindo, falando com os 70 que nas suas reuniões, nas estacas, que eles enfatizem a segunda vinda de Jesus Cristo, né? A importância de se preparar para a segunda vinda. Então, toda semana tem alguém narrando uma coisa que aconteceu na minha estaca ou partes da fala de um 70, né? Como a primeira presidência está pedindo que os 70 em suas atividades, eu gostaria de saber, né? Não sei se o senhor pode falar um pouquinho sobre isso, uhum, né? Mais uma vez, gente, é só um canal de YouTube, não é nada oficial da igreja. Eu só gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. claro. Vejam, a nossa missão como 70 é testificar do Salvador Jesus Cristo. E isso a gente faz, é um encargo que a gente recebe, né? Formal, inclusive, né? Nós temos que ser testemunhas especiais de Jesus Cristo, né? O nome de Jesus Cristo para o mundo, né? Então, falar da segunda vinda, acho que a gente nem precisa pensar muito em 70, porque o tanto que o presidente Nelson falou sobre a segunda vinda, na verdade, mas eu queria só fazer uma observação. Não tem esse alarmismo de a primeira presidência, o Coro dos Doze, se reuniu com os 70 e falou assim: olha, o Salvador está voltando, vocês têm que falar isso agora e não pode mais parar de falar isso. Entende o que eu quero dizer? Não é esse tom, entende? Falar da segunda vinda de Jesus Cristo é algo natural, porque ele vai voltar mesmo e cada vez está mais perto, entende? Então, eu queria só ressaltar que não tem uma instrução formal específica. Olha, alerta o povo sobre a segunda vinda, naquela coisa assim de e agora, né? Sai correndo, vamos fazer armazenamento, vamos não sei o quê, porque o mundo vai acabar, Armagedon e não sei o quê. Não, não é isso, entende? Não é isso. A, a missão que nós temos é de fazer uma ponte, né? O Salvador está aqui, seus filhos estão aqui, e a gente tem que conectar os seus filhos ao Salvador. Levar os seus filhos. Não é nem assim, né? Ele está aqui, a gente tem que levar os filhos ao Salvador. A missão que nós temos é essa, né? É de conectar as pessoas ao Salvador Jesus Cristo. Então eu queria só, não sei se eu estou sendo prolixo para responder a tua pergunta, mas eu queria só Ó, dizer que não,
Não foi uma reunião formal, não há uma reunião formal que, olha, a partir de agora vocês não vão mais parar de falar de segunda vinda, porque o Salvador realmente está à porta. Olha, daqui a pouco tempo ele está chegando, então avisa o povo para... Corre, 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 corre. Não, não é isso. Mas vários apóstolos, o profeta falou isso. Eles têm falado isso constantemente. Eu lembro do discurso do presidente Nelson, o senhor voltará, né? Um dos títulos de uma mensagem do presidente Nelson, o Senhor Jesus Cristo voltará. Poxa, quer algo mais óbvio, mais claro do que isso, né? Então, nós não precisamos desse alarmismo. A gente tem que prestar atenção nas palavras dos profetas. Prestem atenção nas palavras dos profetas, dos 15, dos apóstolos e da primeira presidência, do coro dos 12 apóstolos da primeira presidência. Presta atenção nas palavras deles. As palavras deles vão fazer toda a diferença, né? Elder Raylan, em abril desse ano, né? Ele fez preparação pessoal para se encontrar com o Salvador. Veja, esse é um discurso de um profeta vidente revelador falando para nós. O que nós temos que fazer para nos preparar pessoalmente para encontrarmos com o Salvador Jesus Cristo? E olha só que interessante, ele fala: sigam os ensinamentos do Salvador. Suas instruções não são nem misteriosas, nem complexas. Quando as seguimos, não precisamos sentir medo, nem ficar preocupados. Então, é algo simples, é algo natural. Aquilo que eu falei, é basear nos convênios, né? O sacramento em especial. Não sei se eu respondi essa pergunta, irmã. Ok? A outra pergunta sobre esse patriarcal, claro, é uma revelação, né? Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive lendo o livro de Mormon, tá? Eu já li o livro de Mormon algumas vezes, e eu lembro que uma vez eu estava numa situação profissional financeira muito difícil. Eu estava numa enrascada, na verdade. E aí eu não sabia o que fazer. E literalmente não sabia o que fazer. E eu lembro que assim, estava lá na frente do computador, tinha que tomar uma decisão, e se eu tomasse a decisão errada, eu me lascava, literalmente. E aí só veio a mente e falou assim: lê o livro de Mormon. Peguei, fechei o computador e fui ler o livro de Mormon. Veja, o que o livro de Mormon fala sobre mercado financeiro? Nada. O que o livro de Mormon fala sobre situações profissionais, da nossa, modernas agora, né? Não tem, literalmente nas palavras dele, não tem. Mas tem. Eu li o livro de Mormon, abri o computador, e aí eu lembrei como Nefe, né? Fui conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que deveria fazer, e foi o que aconteceu. Porque eu li o livro de Mormon. Eu não lembro que palavras que eu li do livro de Mormon, mas não tinha nada a ver com nada da minha profissão. Mas o que eu li lá foi o suficiente para tomar aquela decisão e sair literalmente daquele buraco, daquela situação enrascada e difícil. O que significa isso? Significa que as palavras de Deus, elas têm o poder de nos conduzir espiritualmente. Muitas vezes não está escrito lá nas letras, mas o Espírito vai te revelar coisas que não estão escritas lá, entende? Quando Joseph traduziu o livro de Mormon, a gente lê que ele traduziu pelo dom e poder de Deus. O livro de Mormon foi uma revelação. Joseph tinha as placas, mas era Joseph que lia as placas? Não, era o poder de Deus que ditava para Joseph o que estava escrito naquelas placas. E ele foi traduzindo, à medida que ele foi usando o Urim e Tumim, a pedra de vidente, ele foi traduzindo pelo dom e poder de Deus. O livro de Mormon é um livro que foi feito pelo dom e poder de Deus. Então ele tem o mesmo poder de nos revelar cada vez mais coisas que não estão escritas nele, muitas vezes, nas suas linhas, mas que serão reveladas pelo dom e poder de Deus. A mesma coisa a tua bênção patriarcal, porque é uma revelação específica que foi dada pelo dom e poder de Deus, através de um patriarca, que tem o poder de revelar pelo dom e poder de Deus o que Deus quer para você. Agora, à medida que a gente vai guardando os mandamentos, que a gente vai progredindo no caminho do convênio, que a gente vai se firmando cada vez mais e fazendo as coisas pequenas, simples, aquelas palavras, elas vão sendo reveladas cada vez mais pelo dom e poder de Deus e vai se ampliando, vai se abrindo mais entendimento. E às vezes, se uma pessoa pegar talvez patriarcal e ler, fala assim: que interessante. Mas ao lermos, vão vir muito mais coisas para nós. Por quê? Porque foi dado pelo dom e poder de Deus. Este é o entendimento que eu tenho a respeito de bênção patriarcal e das revelações das Escrituras. Pires, Não eu sei posso se... falar uma coisa?
por favor. Eu sou meio assim, estabanadinha, e é meu jeitinho, né? Desde criança, quem me conhece sabe que eu sou estabanada, é meu jeito. É, eu tirei minha bênção patriarcal em 14 de abril de 92, 82. Eu estava no seminário e eu tinha acho que 16 anos, acho que foi em 92. Ah, não lembro. E eu fui batizada com 8 anos de idade pelo meu tio. E tem coisas que a gente não pode falar, mas tem coisas que não tem problema. E lá na minha bênção, naquela época, ai, quer ver, parece que eu tô velha. Lá na minha época de juventude, de seminário, falava que nada ia ser fácil para mim nessa terra. Com relação à minha mãe morreu com 23 anos, eu tinha 4 anos de idade, e é incrível como o Senhor faz as coisas. Hoje, madura, eu compreendo. Ele levou a minha mãe, meus irmãos, bebezinhos, e eu fiquei na incubadora. E eu cresci praticamente sozinha, porque eu tive um avô que morreu quando eu tinha 23 anos, e eu cresci com a liderança da igreja. Não sei se o senhor conhece o José Benedito Maciel, da Estaca Guaratinguetá, eu chamo ele de pai, porque ele me criou desde criancinha na igreja. Ele sempre foi meu líder, alguém que eu amo muito. E com relação à minha mãe, eu não casei. O meu filho tem 19 anos, se afastou da igreja, e o fato de eu não ter casado, eu posso ser selada da minha mãe, eu posso ver a minha mãe, porque eu quero conhecer minha mãe. Eu não conheci minha mãe na Terra, eu não tive família na Terra. O Senhor me privou de muitas coisas. Como diz na minha bênção patriarcal, nada vai ser fácil para você, e nada foi. Nada. Guarda os mandamentos, irmão, e os seus convênios, e os desejos justos do seu coração, Deus vai atender. Isso eu posso te prometer. Tá bom? Isso eu posso prometer com segurança. Guarde os mandamentos. Tem que guardar os mandamentos. Tem que chegar lá, né? A gente quer. Eu imagino que assim, Deus vai prover um meio para que tudo isso aconteça na tua vida. Mas você precisa chegar lá, entendeu? Tem que chegar lá. Então, tem que guardar os mandamentos. Excelente pergunta. Muito obrigado por ter compartilhado. Muito obrigado. Você falou uma coisa interessante sobre tua base patriarcal, né? E a minha assessora aqui me ajudou a lembrar de um discurso do Elder Yamashita. Ele é um 70 emérito hoje, né, do Japão. Olha que interessante que ele falou. Nossa bênção patriarcal terá diferentes significados para nós em diferentes ocasiões. A minha tem um significado diferente agora do que tinha quando eu estava com 30 ou 50 anos. As palavras não mudam, mas nós as compreendemos de maneira diferente. É um processo revelatório. Agora, uma coisa é certa: se a gente não aprende a estudar as escrituras, se a gente não se agarra à barra de ferro, né? A besta patriarcal é uma escritura também, então a gente acaba não aprendendo com ela também. Mas Obrigada. respondi, Surema. Respondeu sim. Obrigada. Silvana, antes A irmã Luciene estava com a mão levantada, não é? E a Silvana. irmão, antes da gente passar para eles, Helder Pires, porque nós somos bons da madrugada, a gente fala, se a pessoa não disser, irmã, acabou, eu preciso dormir, minha esposa, meu Aham. filho, não sei o quê, netos estão aqui, a gente continua. Então, Qual vamos, seria o... vamos até 10h15, tá bom? Mais uma ou duas perguntas, acho que tudo bem? Tá bom. Dez e Então a vinte, gente... vamos lá. Pronto. Então, Luciane, Tá. Silvana, Luciane, depois a gente volta para o Helder Pires, para as considerações finais. Rapidinho, eu acho que alguém pediu para o senhor compartilhar uma escritura, eu acho que é a Rejane no chat. E aí a gente vai para as Certo, considerações finais. tá bom. É, Helder, por exemplo, quando uma pessoa tem depressão e ela tem um grau de autismo e dá crises sensoriais, assim, tudo, como essa pessoa pode ser um exemplo para os outros? Porque normalmente as pessoas já olham os seus problemas, deixam de focar naquilo que você fez de bom para olhar as suas limitações. E normalmente elas não desejam isso. E como você acha que seria possível contornar isso? Olha, irmã,
Eu penso o seguinte também, né? Isso tem que ser feito de uma maneira natural, né? A gente não tem que colocar isso como mais um peso, né? Eu entendo que é nós nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia e fazermos o nosso melhor. As pessoas que têm, enfim, que têm desafios emocionais, você citou autismo, enfim, coisas, desafios, né? Na questão da saúde emocional, às vezes até mental, tem que viver as suas vidas, entende? A gente não tem que botar uma carga, né, de peso na pessoa, falar assim, você tem que ser um exemplo, você tem que fazer isso, você tem que... Não, nós temos que viver. Cada um vai dar um exemplo sendo de maneira natural, entende? É, não pode ser algo forçado. Eu não sei se eu não sei se eu entendi a profundidade da tua pergunta, mas para mim não faz muito sentido, por exemplo, você falou de autismo, né? Eu não vou cobrar uma pessoa que lida com uma situação de autismo que ela tem que ser um exemplo em todas as coisas, até porque ela já está sendo exemplo, né? Já estando vivendo o evangelho, estando fazendo as coisas, aquilo já é um exemplo. A gente tem que tirar esse rótulo um pouco, né? Eu acho que nos preocuparmos o que os outros estão achando, o que eles estão vendo, sinceramente, isso não é o mais importante. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus e como a gente lida nesse relacionamento com o próximo. Eu me lembrei agora, falando isso que eu estou falando para ti, me lembrei dos dois grandes mandamentos, né? A gente primeiro ama a Deus e a gente ama a Deus guardando os mandamentos. Onde não tem lei, não tem pecado. Então, tem pessoas que enfrentam desafios emocionais, que enfrentam desafios psicológicos, em que muitas vezes elas nem têm consciência do que estão fazendo, não tem pecado. Então acabou, entende? Num ponto final, entende? A gente ama a Deus primeiro para depois a gente amar o próximo, né? Quando a gente ama a Deus, quando a gente se esforça para fazer as coisas certas, guardar os mandamentos, amar o próximo se torna um pouco mais fácil, natural, porque nós não vamos desejar o mal para o próximo. Começa daí. Quando nós realmente servimos a Deus, quando nós realmente guardamos seus mandamentos, a gente não vai querer desejar o mal para o próximo, entende? Então eu penso que quando há um desafio emocional, um desafio psicológico, mental, físico, né? Veja, eu acho que o fato de lidar com isso muitas vezes já é um exemplo. Eu conheci uma moça que era tão interessante, aquela menina. Ela tinha uma paralisia que fazia com que todos os músculos não obedecessem. Então, pensa assim numa pessoa que quer falar, mas não consegue porque o músculo não obedece. Quer engolir, mas não consegue, entende? Quer andar, mas não consegue. Os músculos não obedeciam. A mente dela, perfeita. Se pudesse, ela saía voando, entendeu? Só que o corpo não obedecia, entende? Veja, é uma pessoa que enfrenta N desafios, mas ela foi um exemplo tão grande. Ela foi em todos os FSOS que pôde. Ela não faltava na igreja. Quando fez 19 anos, foi para o templo, fez as suas investiduras numa cadeira de rodas, passou pelo véu. Imagina, não conseguia falar, entende? Como é que ela falou? Pegou um tabletzinho lá e digitando, o tablet falava por ela. Veja o exemplo. O fato de estar lidando com aquilo já foi o exemplo para as outras pessoas, entende? E olha, ela serviu como oficiante no templo, você acredita? O que ela fazia? Ela ficava lá na rouparia do templo, sentada lá, como uma segunda pessoa presente na rouparia do templo. Pronto, esse era o chamado dela de oficiante no templo. Que benção que foi aquilo lá. Já é um exemplo. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Não sei se ajudou a responder, né? Estou até com a minha esposa aqui do lado, que é psicóloga, se quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade, é profissional da área, né? Sabe lidar melhor. Mas eu entendo, o meu entendimento é esse, entende? Não coloca uma carga excessiva, não precisa. Não precisa. Obrigada. Imagina. Irmã Silvana. Boa noite. Na sexta-feira, eu fazia prestar um testemunho. Meu dia a dia, né? Levantei 5h08 da manhã, participei de um grupo de empreendedorismo, levei meu neto na escola, fui no médico com a minha mãe. E eu tô trabalhando bastante ultimamente, né?
e graças ao Pai. E eu fiquei desanimada, né? Aí eu parei, pensei, falei, vou trabalhar, né? Já era 11, meio-dia. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tô tão assim desanimada, mas o que que tá me faltando, né? O que que eu não fiz ainda hoje? Aí aqui, minha sala aqui é toda bagunçada, cheia de livros. E aí eu olhei para o livro de Mórmon que estava em cima da mesa e todo dia eu parei de fazer a minha leitura diária e comecei a fazer um projeto que a Organização da Estudante de Cor da minha ala está fazendo, que é ler cada dia um capítulo do livro de Mórmon e compartilhar os seus sentimentos. E aí eu peguei e falei, mas eu realmente eu não gosto quando eu não estou legal ler o livro de Mórmon, né? Ler e estudar. E aí eu peguei e falei, mas mesmo assim eu vou fazer o estudo. Aí li, né, capítulo 29 de Mosias. E li e tal, mas aí eu falei, ainda não estou bem ainda, não, né? Aí eu peguei e falei pro meu neto, vó, vai dormir um pouquinho. Aí dormi um pouquinho, a minha filha acordou, tal, tudo. E descansei um pouquinho. Eu sei que nesse dia, nessa sexta-feira, eu tive um ânimo tão... Fui trabalhar, né? Tive um ânimo assim tão bem. Eu presto meu testemunho para vocês que o livro de Mórmon é uma bênção na minha vida. Eu sempre, quando eu estou ruim, eu procuro ler ele. Já recebi, é, o Espírito já me falou, leia o livro de Mórmon. Eu lendo o livro de Mórmon, ele já falou para mim, saia daqui, vá embora desse lugar, né? Eu até compartilhei no grupo da Socorro, irmão, mas o que aconteceu? Eu falei, não sei, irmão. Só sei que eu obedeci a voz e fui embora do local. Mas uma coisa que o irmão Marcos, no começo, que o senhor comentou sobre a barra de ferro, né, sobre o templo, né, como que, eu até anotei aqui, que eu vi como que nós podemos identificar no sonho de Leí? Como eu, Isabel, posso me identificar no sonho de Leí? O que que o senhor pode Boa ajudar a pergunta. gente? Boa pergunta. Você escolhe, irmã. Você que escolhe. Uma coisa é certa. Ir direto por espaçoso e difícil, você não está naquele grupo. São 4 grupos, lembram, né? Os que começaram no caminho, mas não pegaram na barra, os que apegaram a barra, o terceiro grupo, os que agarraram a barra, e o quarto grupo nem entraram no caminho, né? Já foram direto para o mundão, né? Esse quarto eu sei que você não está. Então, acabou, né? É um a menos, né? A gente pode estar nos 3. Se a gente abandonar as escrituras, nós vamos estar naquele primeiro grupo, que está andando no caminho, mas vai vir as dificuldades vão vir e a gente vai se perder, com certeza. Como é que se perder? É simples. É alguém postar na internet alguma coisa e a gente sair falando que é verdade. Não, é verdade, isso é verdade, é verdade, é verdade. E aí começar e tudo mais. Eu vou dar um exemplo aqui, não quero cutucar, como é que é? Cobra com vara curta, onça com vara curta, né? Como fala, né? Mas veja, nós estamos num momento de muita polarização, não é verdade? Principalmente quando se fala de política, por exemplo. Veja, você reagir de uma forma agressiva a uma situação dessa é um sintoma, entende? Porque quem está agarrado na barra de ferro mesmo não reage desse jeito, respeita. Acabou. Olha, cada um tem a sua posição, ok, respeito, continua. Eu vou seguir a minha, você vai seguir a tua e acabou. Por quê? Porque o que nos salva não é a posição política, o que nos salva é o evangelho, são as ordenanças, são os convênios. Então tá, meu, entende? O presidente Oaks tem um discurso maravilhoso sobre isso também, que ele foi juiz, né, inclusive, né? Olha, estude os discursos do presidente Oaks, é preciso, sabe? Bom, o homem foi preparado, né, para ser profeta desde antes de nascer, né? Mas, então, nós escolhemos. O convite que eu faço, que eu fiz aqui, é para que nós estejamos aquele primeiro grupo que está agarrado. Ou seja, todo dia eu tenho contato com as escrituras. Todo dia eu leio, eu pondero. Ó. Moroni 10, de 3 a 5. Ler, ponderar e orar. Tem uma musiquinha da primária, né, que canta ler, ponderar e então depois orar, assim sabereis. Eu não lembro mais o resto da música, né? Mas enfim, é isso, é Moroni 10, de 3 a 5. A gente lê, pondera e ora. Fazendo isso todos os dias, você vai estar no primeiro grupo. E é todos os dias, um pouquinho por dia,
e aí guardando os mandamentos. Porque aí, naturalmente nós vamos querer guardar mais os mandamentos, naturalmente nós vamos querer fazer mais as coisas, entende? E aí tá no caminho, tá no caminho. O bom é que no plano de salvação não tem primeiro lugar, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem último. O importante é todo mundo chegar. Deus conhece os seus filhos, sabe o teu ritmo, é diferente do meu ritmo, é diferente do ritmo da Surema e de todos aqui dessa sala. E ele respeita o ritmo de todos. Ele quer que todos cheguem. O importante é chegar. Não tem essa de, ai, mas eu já fiz isso, eu fui aquilo, eu fiz aquilo. Não interessa. Interessa o seguinte: voltar à presença dele. E isso é constante, entende? Então, a tua pergunta foi excelente. A gente escolhe em que grupo vai estar, dependendo de como nós andamos no caminho. O caminho é reto e estreito, a barra está lá, a gente só tem que agarrar e ficar nele. É isso. Eu, É seguir esse eu caminho. estou falando, eu tô com uma pergunta para mim, falando assim, será que eu estou certo ou não? Para mim, sei lá, não vejo nenhum problema. Mas eu estou trabalhando com um casal que eles mexem, acho que nem sei o que eles são, porque não sei se é do candomblé, não sei o que eles são. São excelentes casais, né? Tem 30 anos, tal, e muito bom. E também tem um outro casal que são dois homens, né? E aí eu fico, eu sei que são filhos de Deus, né? E, e aí eu fico me perguntando assim se esse casal ainda não trabalha, mas eu fico me perguntando, será que eu tenho algum problema de eu poder trabalhar com eles? Não, irmã, não. Desde que isso não te incomode. Se você sente que, olha, se você sentir que não deve, não vá. Mas eu trabalho com pessoas assim também e não me incomoda. Não tem problema nenhum, entende? É o lado profissional, é uma coisa. É como você falou, são filhos de Deus. A gente tem que saber dividir bem as coisas. Agora, é claro, se de repente o ambiente começa a se tornar um ambiente que me prejudica, se começa a querer me puxar para aquilo, querer me afastar de Deus, me afastar dos convênios, a gente tem que fazer que nem Abraão fez, né? Abraão morava com o pai, né? O pai tentou sacrificar ele várias vezes, né? E não foi para Deus, né? Foi para os deuses sei lá, eu não lembro mais o nome, né? Daquelas divindades esquisitas lá dele, né? Então, quer dizer, o que Abraão fez? Foi embora, largou o pai, falou, tchau, não vou mais morar contigo. Deu, chega, acabou. Ele tentou ajudar o pai várias vezes e tudo mais, mas chegou uma hora que ele falou assim, tchau, vou embora, entende? Então, você tem que... O fato de estar trabalhando com as pessoas não é isso, entende? Que vai... São todos filhos de Deus. A gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio das pessoas. O livre-arbítrio, não, o arbítrio das pessoas, entende? As pessoas são livres para escolher. Agora, quando as escolhas delas começam a afetar a nossa vida, nós também somos livres para escolher. Então a gente também escolhe se vai continuar encarando aquilo, enfrentando aquilo ou não, entende? Ou seja, o arbítrio é algo fundamental nesse processo, entendeu? Excelente pergunta também. Deixa eu Obrigada. compartilhar aqui só uma coisinha aqui que é interessante. Aqui é o elder Eric Kopisch, dos 70, ele falou no discurso em outubro de 2021, falar a respeito de saúde emocional, né? E é uma boa mensagem essa também. Seja qual for nossa condição mental e emocional, eu estou falando para a irmã Luciene, né? Concentrar-nos no crescimento é mais saudável do que ficar obcecado com nossas limitações. Bacana essas palavras, né? Então, vamos nos concentrar naquilo que a gente consegue fazer e não naquilo que a gente é limitado, né? Bom, deixa eu encerrar aqui. O irmão perguntou a passagem do livro de Mormon que me ajudou. Eu estava com ela aqui, mas ela sumiu. Primeiro Nef 4, versículo 6. Ok? Foi essa passagem que me ajudou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Irmão, desculpa lhe interromper. Tem sim, mas ela está com a mão erguida. Ela colocou no chat, mas eu estou vendo que ela ergueu a Ah, mão. pode falar então, irmã. Eu Dona não sei Maria, se. Tá bom. pode falar. Oi, Helder. Boa Oi. noite. É,
Eu deixei a pergunta no chat, se o senhor pode fazer uma oração para mim, que eu estou com um problema de saúde, e eu mandei um Facebook para o Oaks, mas eu acho que ele não fala português e ele não deve ter entendido. Ele não fala mesmo, mas o presidente Christopherson fala um português excelente. Nossa, quase perfeito, né? Mas deixa eu falar uma coisa, irmã. Eu li a tua mensagem aqui. Vou orar sim pela irmã, fica tranquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa que é importante. São 7 bilhões de pessoas nesse mundo, né? Não dá para eles orarem nominalmente por todas as pessoas, né? Mas são só os membros da igreja. São 17 milhões de membros da igreja. Se todos nós pedirmos para eles orarem nominalmente, coitado, eles começam a oração hoje e vão terminar no caixão, né? E não vão ter falado o nome de todo mundo, né? Mas uma coisa é certa que eles fazem, isso é o que eu queria falar para vocês. Uma vez por ano eu me reúno, os 70, né? Todos os 70 de área e as autoridades gerais, nós nos reunimos com a primeira presença do Quórum dos Dois Apóstolos, uma vez por ano. 2 dias antes da Conferência Geral de Abril. A gente tem 2 dias com eles. Estamos lá na mesma sala e eles estão instruindo, ensinando a gente e tudo mais, né? Todas as vezes que nós nos reunimos com eles, eles dizem o seguinte: falem para os irmãos e para as irmãs que nós oramos por todos eles. Eles não conseguem falar o nome de cada um, mas, irmã, o presidente Oaks ora por você todos os dias. Pede para o Senhor abençoar os membros da igreja todos os dias. Eles fazem isso todos os dias. Então, nós temos 15 profetas, videntes e reveladores que realmente se importam conosco. É que a condição física não dá para falar o nome de cada um. Eu acho que se desse, eles falariam, né? Mas como não dá para falar o nome de cada um, eles oram em nome de todos, eles pedem por todos para o Senhor. E eles fazem questão. Outra coisa que eles falam também: diga-os que nós os amamos. E eles amam a cada um de nós, tá bom? Então, fique tranquilo, irmã, tá bom? Eles estão pedindo por ti aí, tá ok? Agora, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no mudo aí. Peça uma bênção do sacerdócio, tá bom? Peça uma bênção do sacerdócio. Para o primeiro portador do sacerdócio que estiver mais perto de você aí. Peça uma bênção para ele. Muito bem. Me deu uma bênção, sim. Ótimo. Então fica tranquilo, irmã. Tá em boas mãos. Muito bem, obrigada. Gente, já são 10h28, o Helder Pires tinha falado 10h15. Estou vendo aí que o Claudemir ergueu a mãozinha, mas ele também colocou ali que o Helder Pires também já falou, né, que a prioridade seria falar com o portador do sacerdócio, né, é o seu ministrador, né. É isso aí. Helder Pires, eu vou deixar com o senhor, não sei se tem mais um tempinho para ver o comentário do Claudemir, mas agora é com o senhor para as considerações finais, e depois eu gostaria de pedir. Depois a gente vai fazer a nossa última oração, tá bom? Tá bom, tá bom. O Claudio me perguntou se essa prioridade é do seu ministrador ou do portador do sacerdócio da sua casa. Claro, primeira prioridade é do portador do sacerdócio da sua casa, sem dúvida alguma. Agora, tem muita gente que não tem portador de sacerdócio em casa, então o ministrador faz essa função, tá bom? Às vezes o portador de sacerdócio na casa não está apto, talvez, não está em condições. Chama o ministrador, tá Se eu bom? puder falar. Fale rapidinho, então. Então, na verdade, o que acontece, né? Se a gente for olhar os discursos, a mesma autoridade que o nosso profeta tem, qualquer portador do sacerdócio Melquisedeque tem. Correto. Então, assim, a prioridade é o portador do sacerdócio da sua casa. Isso aí. Caso ele não esteja em condições com problema de dignidade ou não tenha na sua casa, o seu ministrador é a pessoa responsável por te abençoar, né? É isso aí. Nenhum de nós pode ser privado de uma bênção do sacerdócio. E a mesma autoridade que o profeta tem, nós temos. Depende da nossa fé e da dignidade de cada um de nós. É isso aí. Perfeito, irmão. Tá bem colocado. Muito bom. Muito bem, E a Helder. irmã Margarete falou para colocar o nome na caixinha do tempo também, é verdade. Agora você vai lá pelo aplicativo e coloca no aplicativo, mais fácil. Mais Muito rápido. bem. Então, Helder Pires, você agora consegue ver porque que a gente é o bonde da madrugada, porque essa coisa de Tranquilo. ser interativo, mas vamos lá, gente, amanhã, Foi. segunda-feira, né? Hoje já foi um dia longo. Helder Pires, considerações finais. E depois eu gostaria de saber, Eduardo, poderias fazer a nossa última oração para terminar? Eduardo está pensando se eu estou falando com ele.
É tu mesmo, meu filho. Depois, Eldapiro, você tem alguma consideração final? Ou... Não, eu só queria encerrar e agradecer pelo convite, né? Foi bom demais estar com vocês. E ver que o grupo está crescendo, né? Tá cada vez mais, né? Pelo jeito aí. E parabéns pelo trabalho. Eu quero testificar para vocês, mais uma vez, de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vejam, é, Deus possui um corpo de carne e ossos. Jesus Cristo possui um corpo de carne e ossos. Os dois apareceram a Joseph Smith em 1820. Eu sei que eles vivem. Eu sei que eles estão vivos. Essa é a sua igreja. O Salvador Jesus Cristo vive e ele nos ama. Em Jacó 5 fala que o Senhor da vinha e o servo foram e cuidaram da vinha, né? Eu gosto de ler Jacó 5 como o Senhor da vinha, o Pai Celestial, e o servo, o Salvador Jesus Cristo. Toda vez o servo fala pro Senhor da vinha, né? Poupa um pouco mais. Esse é o Salvador Jesus Cristo. E está sempre pleiteando por cada um de nós. Poupa um pouco mais. Dá mais uma chance. Mais uma vez. Vamos lá. Ainda não acabou o tempo. Dá para fazer mais uma vez. Ele nos ama e ele morreu por nós para que nós tivéssemos todas as chances possíveis para podermos voltar para o caminho do convênio. Oro para que vocês mantenham-se no caminho do convênio. É guardar os convênios, fazer as coisas pequenas e simples, e não ter medo, viver a vida. O mundo vai ficar cada vez mais bagunçado, mais caótico, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Uma hora a gente volta para casa. Eu compartilho essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Eduardo, Amém. você está por aí, meu querido? Poderias fazer a última oração? O Eduardo foi no meu PV, ele está com Muito bem, problema com o áudio dele. Se for muito o mesmo bem. Eduardo que eu estou pensando. Deve ser o mesmo Eduardo. Então a gente vai fazer o seguinte: deixa eu ver, Ledmar. Eu estou chamando as pessoas que estão com as câmeras ligadas, porque eu sei que estão presentes. Ledmar, você poderia fazer a última oração para a gente, minha flor? Então vamos lá, então, gente. Última oração pela Ledmar.